E aí, sabe aquela situação em que a gente acaba dizendo sim para alguém e depois fica se perguntando por quê? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na psicologia por trás disso, nos gatilhos escondidos que guiam as nossas decisões, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Essa é a grande questão, né? Porque a gente diz sim quando lá no fundo a gente queria mesmo era dizer não. Tenho certeza que muita gente já passou por isso, concorda com alguma coisa e só depois a ficha cai e vem a pergunta: ué, por que eu fiz isso? Então vamos investigar juntos o que está por trás dessa reação que parece tão automática. E olha, pode até parecer que isso só acontece com gente, sei lá, ingênua, mas não é bem assim. O próprio Robert Cialdini, autor do livro que serve de base para a nossa análise, confessa que ele mesmo era um trouxa, nas palavras dele. Ele vivia caindo nessas armadilhas, comprando assinaturas de revista que não queria, rifas. E foi justamente por se sentir tão vulnerável que ele decidiu estudar a fundo a ciência da persuasão. Pensa só, o nosso mundo é super complexo, cheio de informação para todo lado. Para não dar um curto-circuito, o nosso cérebro é muito esperto. Ele cria atalhos. São como fitas mentais que ajudam a gente a tomar decisões rápidas sem ter que pensar demais. E na maioria das vezes isso é ótimo, super útil. O problema é que esses atalhos podem ser, digamos, explorados. E aí que entra um conceito muito legal do Cialdini, o clique-zoom. Imagina um gravador antigo. O clique é o botão de play, é o gatilho que aciona tudo. E o zoom é a fita rodando, a ação acontecendo de forma automática. É quase como se a gente virasse uma máquina por um instante, sabe? O nome técnico para essas nossas fitas automáticas é padrão fixo de ação. É um nome chique para dizer basicamente que são sequências de comportamento que rodam sempre do mesmo jeitinho, na mesma ordem. E o mais doido, são ativadas por um único gatilho, uma coisinha bem específica. E para entender como isso funciona na prática, tem um experimento clássico que é simplesmente genial. Pega essa história. Uma perua-mãe. Se ela vê uma doninha empalhada, que é o inimigo natural dela, ela ataca com tudo. Mas aí, os cientistas colocaram um gravadorzinho dentro da doninha, tocando o som chip-chip, que é o barulhinho dos filhotes de peru. A reação da mãe muda da água para o vinho. Ela não só para de atacar, como começa a proteger a doninha como se fosse um filhotinho dela. É bizarro. Percebe o poder disso? Um único som foi o clique que ativou o programa maternal, o zoom. A perua agiu no piloto automático total, mesmo com um predador na frente dela. E o mais interessante, ou assustador, é que nós, seres humanos, não somos tão diferentes assim. A gente também tem esses gatilhos. E pior, tem gente que sabe muito bem quais botões apertar. Então vamos começar a desvendar essas armas. E a primeira, talvez uma das mais poderosas, é a da reciprocidade. Sabe aquela necessidade quase incontrolável que a gente sente de retribuir um favor? É isso, é uma regra social muito, muito forte. Essa regra é tão forte na nossa cultura que a gente se sente mal, fica com uma sensação de dívida quando alguém faz algo por nós e não retribuímos. É um desconforto real. E claro, o pessoal do marketing sabe disso e usa o tempo todo. Aquela amostra grátis no supermercado, o cafezinho na loja, tudo isso cria uma pequena dívida psicológica. E essa dívida aumenta e muito a chance de a gente acabar comprando alguma coisa. E tem uma técnica que explora isso de um jeito genial, a rejeição seguida de recuo. O próprio Cialdini conta que foi abordado por um escoteiro que queria vender ingressos de circo. Ele recusou. Aí o menino foi esperto. Ele recuou e disse: ok, tudo bem, mas já que não quer os ingressos, que tal umas barras de chocolate por R$1? E o que o Cialdini fez? Comprou duas. Ele não queria nem os ingressos, nem o chocolate. Mas quando o garoto cedeu, fazendo um pedido menor, ele se sentiu na obrigação de ceder também. O não dele virou um sim por pura reciprocidade. Beleza, vamos para a segunda arma então. A armadilha da coerência. Essa aqui é poderosa. É sobre o nosso desejo, quase uma obsessão, de agir de acordo com o que a gente já fez ou disse no passado. A gente quer parecer coerente. Pensa bem, ser coerente é visto como algo bom, né? Ninguém gosta de ser chamado de inconstante ou duas caras. Então, existe uma pressão que vem de dentro e de fora para a gente alinhar o que a gente faz hoje com o que a gente fez ontem, por menor que tenha sido a decisão. É por isso que, às vezes, depois de fazer uma comprinha numa loja, a pessoa fica muito mais inclinada a voltar e virar cliente fiel, que é ser coerente com aquela primeira escolha. E é exatamente aí que entra a famosa técnica do pé na porta. Ela é mestre em explorar essa nossa necessidade de ser coerente. Como funciona? Começa com um pedido bem pequeno, quase bobo, uma coisa que é difícil dizer não. Tem um estudo clássico sobre isso.
pesquisadores bateram na porta das pessoas e pediram algo bem simples, para colocar uma plaquinha minúscula de 8 centímetros na janela com a frase "Dirija com segurança". Quase todo mundo concordou. Afinal, que mal tem, né? Um pedido super inofensivo. Aí é que veio o pulo do gato. 2 semanas depois, um outro pesquisador voltou nessas mesmas casas. Só que, dessa vez, o pedido era gigante. Instalar um outdoor enorme e bem feio no jardim da frente. Olha só que loucura os resultados. No grupo de pessoas que não recebeu o primeiro pedido, da plaquinha, só 17% toparam. Mas no grupo que já tinha colocado a plaquinha, pasmem, 76% disseram sim. Aquele sim inicial, pequenininho, mudou a forma como eles se viam. Eles agora eram cidadãos preocupados com a segurança. E para serem coerentes com essa nova imagem, toparam o pedido absurdo. Partindo para a terceira grande arma da influência, a prova social. Essa é clássica. Basicamente, é a nossa tendência de achar que algo é certo só porque todo mundo está fazendo. Essa frase aqui resume tudo, especialmente quando a gente está na dúvida. O que a gente faz? Olha para o lado, vê o que a maioria está fazendo e usa isso como um guia. A lógica é, se está todo mundo fazendo, deve ser o certo. E a prova social fica ainda mais forte quando as pessoas que a gente está observando são parecidas com a gente. É por isso que as avaliações online de pessoas que também compraram X funcionam tão bem, ou as listas de mais vendidos. Até aquelas risadas de fundo nas séries de comédia usam esse princípio. Se outras pessoas estão rindo, a gente acha a piada mais engraçada. Quanto mais a gente se identifica com um grupo, maior o poder da influência. O Cialdini tem outra história pessoal ótima sobre isso com o filho dele, o Chris. O menino tinha pavor de entrar na piscina sem boia. O pai tentou, um salva-vidas tentou, nada. Ninguém conseguia convencê-lo. Até que um dia, na colônia de férias, ele viu o amiguinho dele, o Tommy, da mesma idade, nadando sem boia numa boa. Adivinha o que aconteceu no dia seguinte? O Chris simplesmente largou a boia e começou a nadar. A palavra de um adulto especialista não valeu nada, mas o exemplo de um amigo igual a ele? Isso foi o gatilho perfeito. Ok, a gente viu essas armas todas que são super poderosas. A pergunta que fica é, e aí, como a gente se defende disso tudo? A boa notícia é que não precisa decorar uma lista de táticas. A grande chave é aprender a reconhecer quando elas estão sendo usadas. E a defesa começa com a conscientização. Só de saber que esses gatilhos existem já é meio caminho andado. A outra metade é uma coisa mais interna, é aprender a ouvir os sinais do nosso próprio corpo. Muitas vezes, a emoção, aquele sentimento na barriga, chega antes do pensamento lógico. E é esse primeiro sinal que pode ser o nosso melhor alarme. A defesa que o Cialdini sugere é bem visceral mesmo. Sabe aquele aperto no estômago? Aquela sensação estranha de que estão te empurrando para uma decisão? Esse é o alarme. É o seu corpo gritando, opa, cuidado aí. Quando sentir isso, a regra é clara. Para tudo. Respira e analisa a situação, em vez de só reagir no automático. E nesse momento de pausa, tem uma pergunta que é matadora, uma pergunta de ouro. É só se perguntar, sabendo o que eu sei agora sobre essas táticas, se eu pudesse voltar no tempo 1 minutinho, eu ainda faria essa mesma escolha? Essa pergunta é como apertar o pause no piloto automático. Ela ajuda a gente a separar o que é a oferta de verdade da tática que estão usando para empurrá-la. É aí que a gente retoma o controle. Porque, no fim das contas, a persuasão em si não é boa nem ruim. É só uma ferramenta. Conhecer esses princípios dá o poder de se defender, claro, mas também de entender melhor como as pessoas funcionam. E aí a pergunta final que fica no ar é, agora, com esse código em mãos, como é que ele vai ser usado no dia a dia?